tudo bem? Eu sou Angélica Hellish, estou aqui para conversar com você em mais um programa falando aí sobre os crimes reais, né? Sei que o assunto é meio pesado e às vezes pode ser gatilho para alguém. Então, se você não está num bom dia, para isso talvez seja melhor você escutar outra temática. Ainda mais porque hoje eu vou falar vou tratar de casos que são relacionados à internet e ao uso da internet. Verdade seja dita, a internet não é um local lá muito salutar, né? Para quem produz conteúdo, até mesmo para a gente que consome. Tem que ter a cabeça muito estabilizada, tem que ter muito cuidado. E aqui é um caso especificamente, infelizmente, de uma violência que foi muito propagada, né? Foi muito compartilhada. E eu não tenho intenção, veja bem, de maneira alguma, de propagar imagens dessa violência aqui. Eu vou só comentar sobre e, claro, vou falar também de outras violências relacionadas à mesma plataforma, a rede social, onde essas pessoas estavam, né, compartilhando seu conteúdo. No caso, o TikTok, né? Vamos lá. Hoje aqui eu vou trazer um caso de um rapaz que fazia muito sucesso, muito sucesso. Ele fazia um sucesso grande no TikTok. Ele era uma pessoa que tratava exclusivamente de questão de viagens e comida. O que é uma temática que, particularmente, eu gosto bastante, né? Esse negócio dos TikTokers, não TikTokers, né? Porque não é uma plataforma que que eu uso muito, veja bem, né? Eu acho que, somente pessoas da minha idade, assim, de 50 para cima, eu não conheço muita gente que usa TikTok, né? As pessoas também usam a plataforma TikTok para poder publicar seu conteúdo, né, e tal, mas eu, enquanto utilizadora, eu considero que eu não sou. Tanto que o meu TikTok, ele é mega bizarro, assim, aparecem umas coisas horrorosas, porque eu não eduquei o algoritmo do TikTok e aparecem coisas tenebrosas e eu uso muito pouco devido a isso também. Aqui eu vou falar de um caso muito triste, que é de um influenciador chinês de 29 anos chamado Gan Soujong. Ele tinha um canal chamado Ferry Goes to Africa, no YouTube, na verdade. Apesar do crime acontecido aqui, foi ao vivo, infelizmente, no TikTok, né? Que é uma plataforma chinesa, né? De criação chinesa. E ela tem um uso muito ostensivo mesmo. É muito utilizada e tem influenciadores com milhares e milhares, milhões de visualizações, né? O rapaz aqui, o Gan Soujong, do canal Ferry Goes to Africa, ele também tinha um canal aí onde ele viajava, falava sobre comida e tal. É uma coisa que eu aprendi, não sei você que está aqui escutando, né? Eu aprendi a gostar muito devido à pandemia, que eu não era, inclusive, uma pessoa que utilizava muito o YouTube, né? Eu sempre fui uma apreciadora de podcasts, né? Mas não de YouTube, mas comecei a aprender a gostar e hoje em dia eu me considero alguém que acompanha vários canais do YouTube. O caso aqui é que ele estava, né, no caso, o crime ele aconteceu no Nepal, né, em Katmandu, no Nepal, numa feira livre. Ele estava fazendo uma live lá, andando pela feira, provavelmente devia estar, inclusive, fazendo uma live para falar sobre comida e tal, quando ele foi atacado. Ele foi atacado num crime absolutamente brutal, no momento em que ele fazia a live. Isso foi muito compartilhado no YouTube, no Twitter. E a gente sabe quantas pessoas podem ser cruéis nesse sentido, né? E o quanto não é nem, inclusive, salutar para nossa cabeça, né? Para a gente assistir essas coisas, né? Você não vê isso vividamente, claramente, né? Porque ele está andando, está com mais duas pessoas e tal, conversando. E aí ele é atacado por trás, você vê que o celular cai no chão, só que você escuta os gritos dele. E depois tem uma imagem dele assim, com a cara muito assombrada assim, e ensanguentado, e é uma coisa muito triste, né, da gente ver assim e saber e ver quanto foi compartilhado, né? Repito quanto é ruim a gente compartilhar certas imagens sem responsabilidade nenhuma. Esse crime brutal,
ele foi cometido pelo rival de Seo-jong, que é um cara chamado Feng Xinjiang. Eu posso estar pronunciando corretamente. Cara de 37 anos, ele foi detido, né, pelas autoridades locais e rapidamente, inclusive, né, ele foi detido de maneira muito rápida, porque as pessoas ficaram muito assustadas, né, com o que ele estava fazendo. E ele foi inclusive levado para o hospital, né, só que infelizmente ele não conseguiu a tempo mesmo sendo socorrido, ele não conseguiu resistir, né? Entrando ali na unidade de saúde, né? Outra pessoa também foi esfaqueada no estômago, tinha um amigo dele, né? O Lee Soo-jan, que estava acompanhando ele, também foi faqueado. Esse daí ele não foi, por sorte, ele felizmente, né? Ele não chegou a falecer devido a isso, né? Mas esse crime aqui nos põe a analisar, né, o motivo, né? Você fica pensando, poxa, né? Caramba, quem é que faria isso à luz do dia, em público, não é verdade? Como assim a pessoa em público ataca alguém, assim, no meio das pessoas, né? Ou é a certeza da impunidade, a gente vê isso muito aqui no nosso país, né? Muitos crimes acontecem em público, né? E tal, porque as pessoas, né, se camuflam e tal, mas esse cara parece que ele foi pego e foi pego rapidamente, né? Foi pego, inclusive, no momento do ataque, algo assim, foi bem rápido. E pelo que se fala, e aí a gente vai na parte das especulações, por ser um crime numa região muito distante da gente, mas por exemplo, o Seo-jong, né, que é a vítima, ele era muito famoso na internet. Ele apresentava comidas estrangeiras, ele tinha um canal no YouTube que tinha mais de 5 milhões de seguidores. Isso significa que a pessoa consegue ter uma renda, né, no canal que dá para sobreviver. Eu conheço até alguns YouTubers que eu gosto muito, né, e a gente fica muito feliz. Muitas pessoas são assim, né? A gente vê que a pessoa está conseguindo, por exemplo, comer melhor, né? Viajar melhor, passar menos necessidade. A gente fica feliz. A gente fala, pô, a gente está seguindo o canal da pessoa e a gente está vendo que a pessoa está conseguindo sobreviver, né? Isso é uma coisa totalmente excelente, né? Mas você vê ali, por exemplo, que o Seo-jang, ele tinha inimigos, né? Ele tinha inimigos e pessoas que queriam feri-lo. No caso, este cara aí que queria feri-lo, e pelo que eu entendi dos textos que eu já li, ele tinha uma rivalidade com ele. Tinha uma questão de rivalidade, porque o Seo-jang tinha muito mais pessoas, muito mais assinantes, e uma rivalidade que aí não fica muito clara para mim, que também tinha relação com dívidas. Mas que tipo de dívidas? Assim, como assim? O Seo-jang devia alguma coisa a ele, né? Então você fica tentando entender, né? Que história que é essa, né? E tal. Foi muito repercutida, né? E infelizmente, né? O crime, que é um crime que aconteceu na época, inclusive, do Natal, né? Uma época final de ano. Foi em 2022, né? Que o crime aconteceu. De uma tristeza muito grande, né? Porque é o caso de um influenciador muito jovem que acabou sendo atacado e teve a sua morte gravada. E isso foi espetacularizado. Essa que é a palavra, né? Ele infelizmente morreu e você sabe, as últimas coisas que se escuta dele são os gritos e as pessoas, né, ficaram absorvendo essa espécie de tragédia, né? Mesmo eles colocando aqui imagens, eu vou tentar colocar para você nesse momento aqui, para quem está assistindo o vídeo, viu? Sempre tente assistir o vídeo se possível, porque eu tento adicionar algumas coisas, eu estou tentando fazer isso agora, né? Enquanto eu estou gravando, porque eu faço isso às vezes até ao vivo, né? Vamos ver se eu consigo aqui acessar e eu vou mostrar para você. Tá aqui uma imagem, ó, estou colocando agora nesse momento, que é uma imagem do criminoso, né? Aí você vê aqui o criminoso, ele está já muito ferido, né? Tá arrested na imagem e você vê que visivelmente ele tomou muita porrada, né? O cara tá arrebentado, né? Vou até tirar essa imagem, a imagem horrorosa, né? E você vê assim que, caramba, né? O cara tá totalmente arrebentado e preso e, cara, a vida desse cara não, né?
não deve estar sendo, né? Não sei como é que são as prisões lá. O cara disse que é um cara que mora na própria região, né? Lá do Nepal, né? Então você vê, né, que é um crime terrível, tristíssimo, né? E eu queria aproveitar agora o ensejo, até porque eu coloquei isso no banner, né, no enunciado aqui para você. Deixa eu até alterar esse banner aqui para poder mostrar para você que eu quis colocar também outras histórias que são relacionadas a TikTok. Claro que com isso eu não tô querendo de jeito nenhum falar assim, olha, não use o TikTok, não use o TikTok. Mas a gente tem que ter uma noção do perigo, né? Desde que surgiu a internet, aqui no Brasil, foi muito mais popularizado a partir, eu acho que dos anos 90. Eu lembro que o primeiro computador que eu tive foi um computador que eu tive a partir dos anos 90, né? Que eram daqueles computadores brancos, né? De tela de tubo, né? Hoje em dia tem até um saudosismo, né? As pessoas querem ter novamente, né? Eu lembro que era um computador bem fraquinho mesmo que eu tinha. E eu lembro que assim que houve oportunidade, começou a se utilizar o GPS junto com o computador, junto com o celular, todo mundo já utilizava aquilo, acho que era o Foursquare, né, que você falava onde que você está nesse momento. Por exemplo, eu agora estou na Paulista, em tal local. Estou no Instagram, restaurante tal. Então você também, ao mesmo tempo que você está compartilhando a sua vida publicamente, você também está dando a sua localização, né? E, claro, se você é uma pessoa que já tem uma certa fama e tal, já tem uma certa quantidade de seguidores, até eu, e isso aqui compartilhando com você, né? Que eu que não sou pessoa famosa de jeito nenhum, né? Mas a gente já teve umas figuras esquisitíssimas assim, pegando no nosso pé. O Marco sabe também, né? Que é o meu parceiro aqui de gravação no MasmorraCast. E gente esquisita que ficou pegando no pé, que ficou indo pessoalmente, né, nos perturbar, né, tirar foto do Marcos sem autorização, né? Então foi bem complicado isso daí. E olha que a gente não é nada famoso, muito pelo contrário, né? A gente está muito tempo fazendo podcast, mas fama mesmo a gente não tem, né? E dinheiro então menos ainda. Mas o negócio aqui, para a gente poder continuar a nossa história aqui, que eu quero dizer e declarar, que eu não tô querendo fazer um vídeo assim, olha, aquele vídeo da pessoa mais velha, que é o que eu sou, falar, não use o TikTok, não é tão legal a plataforma, eu gosto assim, o pouco que eu uso, eu vejo o meu filho usar, é muito para ver coisa de gatinho, a gente é muito gateiro, a gente se amarra em bicho, e ver vídeo engraçado de bichinho é tudo que a gente gosta, então tem um lado positivo, e tem um lado negativo, tem um lado escatológico, e tem um lado muito perigoso, que é quando você começa a revelar a tua vida, e você tem muitos seguidores, e às vezes questões familiares e tal, ou até mesmo, né? Aqui eu estou falando do TikTok, mas de todas as redes também, né? Porque eu acho que alguns casos aqui que eu vou tentar linkar para vocês abaixo, colocar aqui, ou tentar, né? Porque o YouTube não está deixando eu fazer isso, né? Que o canal é muito novo e tal, eu consigo fazer isso lá no Spotify. Então você dá uma passada lá no Spotify para ver o que eu tô conseguindo colocar de link lá para você poder pesquisar junto comigo e a gente poder manter esse diálogo, né? O caso aqui é que eu falei aqui de sugerir no banner de falar de mais 9 casos relacionados ao TikTok, alguns são relacionados a outras redes, mas fundamentalmente é o TikTok. Aqui a gente vai entrar para um terreno que é um terreno do imaginário e às vezes do absurdo, às vezes, né, do impossível e do sinistro. Porque, como eu falei, nós vamos comentar aqui, né? Eu vou comentar os mais 9, né, casos estranhos que eu vou comentar só por alto. Se você gostar de alguma história, você escreve aí abaixo qual que é a história favorita, qual a história que você queria saber mais. Uma das primeiras, eu vou deixar para vocês rolando um vídeo aqui, que é uma coisa muito estranha realmente, para você poder ver. Que é o cara que é o imitador do Scarface. Mano, por que tá fucking fome?
Motherfucker, you fucking a bunch of fucking shit! I was just with him! Oh, he's dead. He's dead. We found him strangled in the car. In his own car, we pulled up and was strangled. Strangled? Strangled to death. I bet you it's Esperanças. That sounds like something Eduardo. Então aqui a gente tem o imitador do Scarface, do Tony Montana, que é uma figura assim que eu não achei ele muito parecido com o Tony Montana, mas ele fazia um sucesso tremendo no TikTok, porque realmente, né, lá no TikTok, eu tô até dando uma lida aqui no site, ó. Deixa eu até apagar um pouquinho a captura de janela, para poder ler para você, né? Eu tava dando uma olhada aqui, ó. O cara imitador de Scarface do TikTok aguarda julgamento por assassinato da esposa. O Ali Abulaban, conhecido como Jim Kid, pode estar preso por acusações relacionadas ao assassinato, mas sua presença nas redes sociais parece não ser afetada. Isso aqui é um texto de um site chamado Listverse, tá? O texto é do Michael Tadej, verificação por Darcy Heikkinen, tá? Aí diz que aqui ele é uma celebridade no TikTok, só que ele está sendo julgado por matar a esposa, e matar a esposa é outra pessoa, um cara também. Eu tava dando uma lida no caso, né, só para poder comentar, que a esposa dele é um caso de feminicídio, né? Porque a esposa dele, ela simplesmente ficou um tempão pedindo socorro, ela ficava tentando arrumar ajuda, né? E batendo na porta dos vizinhos, só que simplesmente ela não conseguia, né? Houveram mais de 20 ligações, né, até a polícia ir lá. E como tá aqui no site, ó, 3 meses após a sua prisão, a página dele continua muito popular no Instagram, no TikTok, são páginas muito ativas, né? E as pessoas comentam, isso em outros lugares também, que ele arruinou a vida dele porque ele matou a esposa dele, ou seja, né? Com perdão do palavrão, né? Mas dane-se, né? A vida que ele tirou, né? O importante é que ele arruinou a carreira dele. Tava dando uma olhada, ele tá até no MDB, tá? Ele tá no MDB porque ele tá aqui, ó. Montana. A história no MDB é Scarface Story. Ele era um aficionado, assim, por papéis de filmes de ação, né? E chega a ser uma ironia, né? Um personagem tão violento aqui como Scarface, né? Essa história tão violenta. O cara também tem uma história de violência, né? Então é isso. Essa aqui é a primeira história, né? Que eu vou contar sobre essa questão aí do Scarface cover, que tá em julgamento porque matou a esposa. A segunda história aqui, ela é igualmente sinistra e eu não vou não vou dar o play, tá? Na história, porque, como sempre, a internet é isso, né? Eles colocando as cenas de violência. Aqui é um cara, ele matou a esposa, tá? Eu tô dando uma olhada aqui na publicação, como vocês estão vendo aqui no YouTube. Ele matou a esposa porque ela se separou dele, se divorciou dele, ela colocou os passos do divórcio no TikTok. Então ele viajou super longe, né? O nome dela era Sania Khan e ele era o Ramel Hamed, né? Que era um casal, na verdade, americano, né? Não eram estrangeiros, apesar dos nomes, eram nascidos nos Estados Unidos, né? E acabou terminando em assassinato e aquela palavra com S, né? Que o YouTube não gosta, né? Ele, quando viu que ela postou no TikTok os detalhes do divórcio, ele viajou por mais de 1.100 quilômetros da casa dele no Arizona e foi Amy, né, a esposa dele, e depois cometeu, né? E, claro, né, uma história muito trágica, inclusive leva essa questão toda, é mais uma questão de feminicídio, né? Então você repare que eu tô falando de mais uma história de feminicídio, porque ela se divorciou, só que ela postou no TikTok, ele se sentiu desonrado e se sentiu no direito de ter uma vida dela, né? Esse aqui é um true crime muito famoso, vamos colocar assim, que é o outro, né? Eu já falei de 2.
Esse aqui, como vocês estão vendo aqui, é uma história que realmente é muito esquisita. Uma história de... acho que é de Idaho. Deixa eu só... É isso mesmo, né? De uma casa em Idaho que alguns estudantes, 4 estudantes foram assassinados, né? E em 2022. E é uma história que tem vários desdobramentos. Ainda está em investigação. Até tem um podcast de True Crime que eu gosto... que como é que é? Café, é tudo com café, né? True Crime, né? Como é que é? Café, Crime e Chocolate, que é uma moça que ela vive nos Estados Unidos e ela conta essa história aqui. Você pode procurar Assassinatos de Idaho, né? Então é uma história muito estranha porque o pessoal levanta aqui que tem relação com as pessoas mostrando todos os passos da sua vida, o que elas estão fazendo, onde elas estão, e parece que tem uma só sobrevivente. E no caso aqui, essa história é uma história que está sendo ainda investigada. Tem muito sensacionalismo presente, é óbvio, né? Se você procura por palavras-chave, tipo Casa Sangrenta, como está escrito aqui, ó, de estudante Idaho, você vê que tem vídeos que sugerem até algo muito pior, né? Claro que é terrível o que aconteceu, né? Todos os assassinatos, mas sinceramente esse é um caso aqui que tem a ver com a exposição na internet, né? Então as pessoas, inclusive na internet, continuaram metendo bedelho e dando opiniões e por aí vai. Essas histórias aqui, né? Mais uma história de horror, né? Essa daqui eu também estava dando uma olhada nessa história aqui, que é uma história estranhíssima, relacionada diretamente com o TikTok, porque tem uma questão do assassinato de 2 homens, né? Que é um caso que a mãe e a filha, as duas, elas faziam dancinhas no TikTok, né? Deixa eu ver se eu encontro o nome delas aqui. Aqui, ó. Judy foi formada, a mãe da estrela do TikTok, a Mayek, né? Você que é a mãe e a filha, gente, tá aqui. Elas duas... Nossa, tá atrapalhando um pouquinho aqui essa autotradução, né? A mãe da estrela do TikTok, Mayek Bukhari, participou de uma conspiração de assassinato que ceifou a vida de 2 homens, Mohamed Hastin Yahyudin e Saqib Hussein. Ambos de 21 anos foram perseguidos e atropelados por Mayek Bukhari, sua mãe, e outra mulher, a Natasha Akhar. O veículo deles foi atingido e dividido em 2 com impacto. No local, os 2 rapazes foram declarados mortos. O júri foi informado que Hussein estava em relacionamento com Hashin Bukhari, que é a mãe. Ela tinha uma relação com o cara que ela conheceu através desse TikTok que ela tinha com a filha, né? E a mãe da estrela TikTok, antes dos assassinatos ocorrerem. Collingwood Thompson, promotor, disse no tribunal: foi o fato dessa relação que terminou em janeiro de 22 que explica os acontecimentos ocorridos em fevereiro que levaram aos assassinatos. Então essa aqui é uma história que eu também posso depois me aprofundar, né, melhor, mais para frente, num outro programa, onde a mãe e a filha, as duas eram famosas no TikTok, se envolveram com os caras e diz que tinha a questão de extorsão, né, e também de ameaças, né, em cima delas. Elas resolveram matar os caras. Então, uma história terrível. Essa daqui eu vou adiantar, porque é justamente a que a gente tratou e tem uma foto meio terrível, né, da pessoa, do primeiro caso lá que eu comentei. Tem esse TikToker aqui que eu nunca ouvi falar, o Rory Teasley. Ele faz o último vídeo antes do seu isso mesmo, isso que você está lendo. Diz que ele prendeu Doquin Jovu Watkins, namorado da estrela do TikTok, Rory Teasley, depois que ele supostamente estrangulou o jovem até a morte por causa de um videogame, de um jogo de videogame. Aí eu dei um play aqui até, ó, e aparece ele dançando, né? O cara que, né, já não está mais entre nós. O TikTok é muito isso, é dança, né? Então, ó. Então são histórias que né? Você fica assim, pessoas que têm muitos e muitos e muitos seguidores. Ó, Teasley foi encontrado morto em sua casa na manhã de quinta-feira, depois dele não ter comparecido para uma gravação de vídeo agendada. Segundo a polícia, Teasley foi estrangulado por Watkins, que também foi preso e acusado de homicídio. Horas antes da morte de Teasley, ele postou um vídeo intitulado Getting Older,
No vídeo, Teasley fala sobre seus lanches favoritos e como adora comê-los quando está estressado. Ele também canta sua música favorita, Dance Like Nobody's Watching, antes de sair para correr. Ele também diz que quer jogar videogame com Watkins e passar mais tempo com o namorado. Olha só, foi o cara que acabou com a vida dele. Não está claro... Como é chato esse Google. Não está claro se essa é a mesma discussão que levou à morte dele naquela noite ou se houve uma outra briga entre eles na qual Watkins tornou-se violento novamente. Ainda assim, dessa vez, o Watkins foi longe demais, matando-o imediatamente em vez de espancá-lo novamente. Ou seja, esse daqui é um caso de violência doméstica, né? Que um namorado batia no outro e, pelo jeito, ele já tinha espancamentos anteriores, né? Nossa, que triste, né? A sociedade, né, gente? Ok, casal do TikTok condenado por assassinato, gente. Olha só aqui as imagens. Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui no... Tá, né? As imagens aqui. Um casal TikTok acusado de assassinar Dakota Bradshaw, no 29, que foi baleado e assassinado em agosto de 22 em Roseville, Georgia, está se manifestando, né? Os nomes, né? Sempre nomes que talvez eu tenha dificuldade para ler, mas vamos lá. John Ty Kayvon Collier, de 23 anos, e Eric Dodds, de 22 anos, foram presos e acusados em 10 e 16 de agosto, respectivamente. A polícia inicialmente os queria para interrogatório depois que testemunhas viram um caminhão vermelho e um Dodge Challenger azul saindo em alta velocidade da casa de Dakota, logo após o relato inicial do tiroteio. De acordo com o radar online, o casal se tornou viral no TikTok por seu conteúdo pró-LGBTQIAP+, antes de ser preso. O casal tem mais de 800 mil seguidores no aplicativo da mídia social. Após a prisão de John Ty, Eric postou um vídeo alegando que seu namorado era inocente. Abre aspas. Enquanto ainda estamos aguardando a confirmação oficial das autoridades sobre John Ty, ele não é culpado deste crime horrendo, disse Eric em sua postagem de vídeo no TikTok após a prisão de John Ty. Seria melhor tirar algum tempo do TikTok enquanto as coisas se resolvem. Eventualmente, 2 outros suspeitos de assassinato de Bradshaw também foram presos. Em maio de 23, os TikTokers Collier e Dodds foram considerados culpados. O suposto motivo do assassinato foi recuperar o Dodge Challenger, pertencente a Collier, da propriedade de Bradshaw. Olha só, né? As pessoas matam por questões, né, por coisas materiais, né? A coisa mais comum que existe, né? Aqui tem um assunto que é muito triste também, né? Eu também não vou dar play, não. Mas diz aqui, ó. TikToker dos Estados Unidos morre após tiroteio não provocado. Como assim não provocado, né? São traduções literais. Ele estava no tiroteio, não foi ele que provocou o tiroteio. Aí, ó. Anthony Barajas era uma famosa estrela do TikTok, conhecida por seus vídeos sincronizados com @ impronunciável aqui, Michael. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores na plataforma e vários de seus vídeos foram vistos por milhões de vezes, né? Em 26 de julho de 2021, o jovem de 19 anos morreu após levar um tiro na cabeça em um cinema em Corona, Califórnia, junto com a sua jovem, no caso seria sua jovem namorada, talvez com uma jovem, ou jovem amiga, não sei. Sua morte foi totalmente não provocada, segundo a polícia. Não entendi muito essa tradução aqui, que essa tradução ela é meio qualquer negócio, né? Meio alá, né? Sua namorada Riley Goodrich, 18, foi declarada morta no local. Anthony foi levado às pressas para o hospital em estado crítico, onde esteve em aparelhos de suporte vital por vários dias antes da sua família confirmar o seu falecimento no sábado, 31 de julho. Nossa, que triste, né? A polícia de Corona disse que ainda estava investigando o que aconteceu quando a dupla foi baleada na cabeça, no teatro AMC, na Main Street, por volta das 22 horas. Um suspeito do caso acabou sendo preso e enfrenta julgamento. Joseph Jimenez, 21 anos, estava no mesmo teatro com seus amigos naquela noite. Porém, um dos seus amigos notou posteriormente que Jimenez estava agindo de uma forma estranha. E a certa altura saiu do teatro e voltou com uma mochila, supostamente contendo a arma. Os amigos de Jimenez o deixaram lá, mas um deles contatou a polícia no dia seguinte quando soube do tiroteio, suspeitando de Jimenez.
Gente, que horror, né? Esses aqui, eles morreram porque estavam numa sala de cinema, né? Pelo que eu pude entender, né? Caramba, né? Agora se foi proposital, se o cara foi atrás, se o cara seguiu, né? Parece que está sob investigação. Aqui, influenciador do TikTok morto a tiros após ligação suspeita à tarde da noite. A influenciadora do TikTok, Carla Pardini, foi morta a tiros uma noite depois de receber uma ligação suspeita à tarde da noite em 20 de fevereiro de 2022, em Culiacán, Sinaloa. A jovem de 21 anos foi encontrada morta fora da sua casa pelas autoridades no dia seguinte. Pardini levou vários tiros no rosto e no pescoço. Nossa, mãe, que violento. Sua mãe disse à polícia que acreditava que sua filha foi assassinada depois de receber um telefonema misterioso de um número desconhecido que atraiu Carla para fora. A polícia está investigando todas as possibilidades, mas não descobriu nenhum suspeito ou fez prisões no caso. Que triste, né, meu? Que triste. Isso, com certeza essa aqui não é a imagem dela, né? É uma imagem que foi colocada, né? Mas é uma situação... Essa aqui está em investigação, porém não tem nem os suspeitos, né? Que triste, né? Aqui diz... Deixa eu só fechar aqui. Estrela do TikTok morta a tiros pelo irmão. Essa aqui num vídeo nem tá aqui, ó. Estrela do TikTok, Eman Sami Margit, morta a tiros, corpo encontrado pelo aeroporto de Erbil. Ou seja, aqui o vídeo deve ter sido deletado, né? Por isso que sumiu. Uma estrela do TikTok foi morta a tiros por seu irmão por usar tops curtos. Olha isso. Eman Sami Margit, de 20 anos, foi morta por seu irmão. Essa história eu também recordo dela. É mais história de feminicídio, você morrer por ser mulher. Que disparou de 8 a 9 balas contra ela na rua da cidade de Erbil em 6 de março de 2022. O nome verdadeiro de Margit era Samaa Jafar Ali, conhecida por seus seguidores como Mari ou Marie no TikTok. Ela tinha mais de 47 mil seguidores no TikTok antes da sua morte. Ela era conhecida por cantar sobre amor e relacionamentos. Numa entrevista, a mãe de Margit disse que ela foi morta porque usava um top curto. A mãe também disse que seu filho já havia alertado Margit para não usar mais essas roupas. Olha o machismo. Dizendo que mataria qualquer um que as usasse. O irmão também se opôs ao que a irmã usasse uma cruz, embora ela aparentemente não tivesse se convertido ao cristianismo. O crime foi chamado de crime de honra pelo irmão. Olha isso, de honra ao quê, né? Que admitiu o assassinato em uma entrevista na rádio. Mais tarde, ele foi preso pela polícia e foi julgado em setembro de 2022. Ele foi considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão, uma sentença que deixou muitos fãs de Margit chateados. Eles queriam que ele cumprisse prisão perpétua. Aqui eu vi uma coisa constante aqui, num breve passeio aqui por essas histórias, esses crimes, né? Claro que tem crime para retomar patrimônio, que nem esse aqui do casal, né, LGBT. Tem crime aqui de violência doméstica, mas eu vi bastante também crimes relacionados ao fato das pessoas serem... tem crimes cometidos por mulheres. Aqui é um crime também que tem uma questão direta, né, da agência delas, né, para cometer o crime, essas duas mulheres, mãe e filha. Mas tem também vários crimes, mais de uma vez, de pessoas que morrem por serem mulheres, né. Bom, fica aqui então mais um bate-papo, né, uma conversa aqui sobre os true crimes, né, e vamos refletir aqui algumas questões que possam ser analisadas no sentido de o que está acontecendo com a sociedade, né? Sei que é uma frase assim que cai muito no senso comum, né? Mas eu fico pensando, né, sobre isso, né? Quando eu falei, na outra vez eu falei sobre essa questão de TikTok, essas plataformas, os shorts, né? Até no próprio Instagram, os Reels no Facebook, no Instagram, faz com que as pessoas queiram rapidez, né? Que se entregue imediatamente o conteúdo, né? Não pode haver demora, né? Se tem mais de, 10 minutos é muita coisa. Imagina então esse vídeo meu que ficou um pouco mais comprido, né? Então eu queria perguntar para você o que você acha dessas histórias, se tem uma história dessas em particular,
que você acha interessante, né, me aprofundar, contar mais um pouco, falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que por enquanto aqui, porque eu tenho poucos seguidores, então se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve para eu conseguir chegar rapidinho nos 100 seguidores, né? No YouTube, no Spotify também, porque no Spotify eu consigo colocar links, então eu sugiro que você acesse, você procure a gente lá no Spotify como Volta ao Mundo no Crime. Não somente no Spotify, porque o podcast já está ativo, eu fiz a ativação dele para várias plataformas, tá na Amazon Music, tá no próprio Spotify, como eu falei, tá na Apple Podcasts, então você consegue encontrá-lo como o nome dele, que é Volta ao Mundo no Crime, né? Eu vou deixar alguns links lá, inclusive o link desse texto que eu coloquei. Então, de repente, se você achar um caso mais interessante, quiser comentar, falar comigo assim, pô, Angélica, comenta um pouquinho mais sobre esse caso aqui. Eu faço isso com muito, muito prazer, pode ter toda a certeza, né? Que eu gosto muito de entregar esses conteúdos para as pessoas, né? De poder, sei lá, né? Tá aqui junto com você, né? Experimentando esse novo projeto aqui, que é um projeto que é feito com muito carinho, né? Eu sou uma pessoa famosa por ter vários projetos e às vezes não conseguir mantê-los, mas eu dependo de você que está escutando, que está acessando, para que o projeto siga firme e forte, porque para ele poder seguir precisa de incentivo, precisa de apoio, inclusive financeiro. Então, se você puder, não deixe de acessar o nosso Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Repetindo, tá? Porque é um e-mail. apoiomasmorra@gmail.com. Você doa pra gente um valor, assim, a gente sempre pede um pouco acima de R$ 10, porque isso é um valor, né? Para não ficar um valor irrisório, né? Você ajudando, com certeza eu consigo melhorar equipamento, eu consigo tentar comprar equipamento para poder manter nossos outros projetos. Então não deixe de nos acompanhar aqui, de se inscrever e de clicar nesse link aí. Se você clicar nesse link, você vai ver todos os programas que eu apresento, que eu já apresentei. Eu faço podcast desde 2009. Né, que é o Masmorra Cast, podcast muito antigo, a gente faz pesquisa cinematográfica, mas a gente fala de Game of Thrones. Agora vamos falar logo mais de House of the Dragon. Então a gente tem um catálogo assim, né, de podcasts de diversos tipos assim. E agora a gente abriu então as porteiras do True Crime. Então não deixe de nos acompanhar, de nos apadrinhar, ser o nosso padrinho, nossa madrinha, nos ajudar, seja no Apoia-se, seja por Pix, seja compartilhando, tá? Que eu fico muito grato. Depois fico aguardando então seu comentário aí, tá? Qual que é a história que você gostaria de saber mais? Me conta, tá bom? Beijo, até mais.